talvez tenha sido a maior emoção da minha vida, 1965, eu ia fazer 14 anos. E lá em Muzambinho, eu era um dos poucos santistas, né? Tinha torcedor até da Portuguesa, o seu Olinto do colégio, o Vander do cartório, e o santista tinha um ou dois ou três lá, né? E o Santos só ganhava, enchia o saco da turma. E um dia, bate na porta da nossa casa, na Praça dos Andradas 185, o Amintas Inacarato, o ex-goleiro, e o Amintas Inacarato e o Moisés. Os dois trabalhavam na venda do Raul. E no domingo, o Santos ia jogar em Ribeirão Preto contra o Comercial, o Campeonato Paulista de 65. E eles foram atrás de gente que queria ajudar, porque eles alugaram uma Kombi, tinha que pagar o aluguel da Kombi, tinha que pagar a gasolina, pedágio não existia, estrada de terra até Ribeirão Preto, desde Muzambinho. Lá no final da estrada tinha realmente, o estado de São Paulo tinha asfalto, em Minas Gerais não tinha. Então eles precisavam de 11 pessoas, além dos dois, mais 9, para pagar a gasolina, o aluguel da Kombi, o ingresso e um almoço, um negócio chamado Churrascaria Gaúcha, que eu nunca tinha ouvido falar. E eles foram lá em casa, os dois, e pediram para minha tia autorização. E também, dinheiro de hoje, uns 180, 230 reais, 250, sei lá. Mas ela, coitada, ela falou, não, ele é muito menininho, é perigoso, cidade grande. Mas na verdade ela não tinha dinheiro. Aí eu fiquei inconformado que eu ia ver o Pelé, a paixão da minha vida, né? Longe, é claro, lá no alambrado da vida, na arquibancada lá em cima, mas eu ia ver o Pelé. Aí eu enchi os picuá da coitada, e eles voltaram lá, mas ela ainda do rei lutou. Falou, mas não dá, eu tenho... Bom, na terceira vez que eles foram, porque eu insisti, dessa vez só foi o Amintas Inacarato, um goleiro, já morreu, os dois já morreram, ele tem uma mão enorme, tinha uma mão enorme, tá, que levou o Amintas. Aí ela pegou e capitulou, mas para deixar, ela teve que fazer o que a gente chama em Muzambinho de letra, que é a nota promissória do Banco Real, que não existe mais. O Jorge Pimenta era o gerente. Teve que fazer uma nota promissória, e o marido, o Gerardo Frozino, Gerardo Cassiano, marido da dona Donica, prima irmã da minha mãe, que avalizou 10 vezes o banco para que eu pusesse em Ribeirão Preto. Mas fui. E fomos. Chegamos lá, um calor danado, e fomos meio-dia e meia, né? Fomos almoçar. E na Churrascaria Gaúcha, eu vi aqueles espetos daquele tamanho, sempre grandão, e sabe, não tinha tanta comida como eu tenho hoje. E eu comecei a comer feito louco. Eu olhei tudo que o garçom trazia, o espeto eu queria. E eles ficaram, todos eles, os outros 10 colegas, ficaram impressionados. Aí eu olhava nas outras mesas, tinha lá copos enormes assim, copo grande, de amarelo, e com as bolas brancas. Eu falei, o que é aquilo? Eu falei, laranjada com gelo. Eu nunca tinha visto aquilo, mas fomos para o campo. Chegamos lá, era um descampado ainda o estacionamento, a nossa Kombi ficou ali, e eu fiquei olhando ali num canto ali do estacionamento, debaixo da arquibancada, os jogadores. Eu lembro direitinho do goleiro Rosan e do Peter. Eles estavam ali, tipo 2h30 ainda, jogando às 4 horas, sei lá, um pouco menos, um pouco mais. Eu fiquei olhando e me descuidei, perdi da turma. Aí veio o Biga, Valdeci, já morreu também lá de Muzambinho. O Biga, menino, garota. Ele falou, garota, vamos lá, tudo foi a salvação, porque eu não tinha ingresso e não sabia como é que entrar no campo. Aí entramos, ele tinha os ingressos, estava o Mauro Chame, irmão da minha sogra, os dois já morreram. Aí entramos, e o campo lotado. A impressão minha é que o Francisco Palma Travasta naquele dia, Santos 2-0, Pelé de pênalti Dorval, que aquele dia tinha 100 mil pessoas, porque eu não tinha entrado num campo no estádio profissional. Mas eram 11 mil, 12 mil pessoas, mas já não cabia mais lugar nenhum na arquibancada, então nós ficamos exprimidos ali, coincidentemente, atrás do banco do Santos. O técnico Lula, o goleiro Lércio Milani, porque não tinha substituição naquele tempo, lá do outro lado Alfredinho era o técnico comercial, e o goleiro Rui, o reserva. E tinha mais uns dois lá, o massagista Macedo, entendeu? E o Santos com Gilmar, Carlos Alberto Torres do meu lado ali, o Carlos César, um baixinho terrível, tentando driblar, mas não conseguia, porque o Carlos Alberto era bom demais. Eu vi o Carlos Alberto assim com uns 3 metros de distância só. Então Gilmar, Carlos Alberto, Mauro Ramos de Oliveira, Orlando Peçanha de Carvalho e Geraldino, Mundudo também ficava ali do meu lado, tá no céu. Meio campo, Joel Camargo de 5 de volante, não jogou bem não, entendeu? E Lima. O ataque Dorval, Coutinho, Pelé e Abel. E o time do Comercial com o Rosan Ferreira, Jorge Peter e Nonô, Hélio Gilhola, Mauri Gerbalha, Luiz Caicai, Paulo Binho, Carlos César e o técnico Alfredinho Sampaio.
E durante 40 minutos só deu comercial. O estádio 98% era do comercial. Torcida de Ribeirão Preto, torcida do Corinthians, São Paulo e Palmeiras, que o Santos era líder. E o jogo duro, de repente esticaram o Gilmar fazendo, ele fazia assim com a canhota. Dá pra ver pertinho ali, ó. A bola batia aqui, ó. O Carlos César bateu uma falta nele, ele subiu com a canhota, a bola bateu aqui, bateu na trave e foi embora. Mas esticaram a bola pro Pelé, entrou na área, o Peter, Muralha Negra, Rocha Negra, derrubou pênalti. Aí na hora que o Pelé foi bater, Fiore Gilhote, eu com o meu radinho GE lá, eu escutando o Fiore Gilhote, eu dava pra ver o Fiore lá em cima, aquele bigodinho dele, parecia um coelhinho. Aí, correu, Pelé bateu fora! Tem gravação na Rádio Bandeirantes. Só que, de repente, aquele monte de negros maravilhosos montuados lá, tudo em cima do Pelé. O Dorval, o Coutinho, o Joel Camargo e tal, entendeu? Todo mundo em cima do Pelé. O Lima, o Coringa, e tinha sido gol. E aqui vazou a bola de barreira, não furou a rede, não. Vazou a barreira. A rede foi muito mal colocada. Bom, para terminar a história. Durante o primeiro tempo, o segundo tempo, não sei, uma bola prensada entre Nonô, lateral esquerdo que veio do Fluminense, que jogava nos juvenis do Fluminense, com o Carlos Alberto, um de cada lado. Dorval e Nonô prensaram a bola, saiu, o Pelé veio pegar. E o Pelé veio na muretinha, e ele, é claro, se abaixou e levantou. Fração de segundo. E eu vi o Pelé, cara, assim, com uns 4 palmos, durante uma fração de segundo. E o Pelé suado, agitado, porque os caras ficam malucos no jogo, né? O Pelé agachou, pegou a bola e bateu o lateral, o jogo seguiu. Mas eu pus na cabeça que o Pelé me viu, não viu porra nenhuma. Entendeu? Ele viu um vulto ali, porque ali não sei onde cabiam o quê? Uns 10 torcedores, nós eram uns 20 exprimidos ali, porque o estádio estava completamente lotado. Bom, o jogo acabou 2-0, voltamos para Mozambique, revezamento do volante Moisés e Amintas, e é claro, sempre um motorista dormindo, que era longe na época, que não tinha asfalto, repito, na metade do caminho, que era Minas Gerais. Chegava em São Sebastião do Paraíso, Guaxupé, Mozambique, etc. Aí, estava todo mundo dormindo, menos o motorista e eu, porque eu fiquei assim na viagem inteira. Pelé me viu, Pelé me viu, Pelé me viu. Pelé me viu. Não nada, mas foi morto. Eu contei essa história na Rádio Bandeirantes 1000 vezes. E o Dan Stuba, que o Al Pacino do Brasil, fala, essa história do Pelé me viu, dá um filme. E ele me ouve desde os 6, 7 anos, quando saí com o pai dele. Hoje eu sou sócio da Embraca, ele é desde 85, ele é judeu. Judeus me ajudaram muito na vida. E ele fala que o pai dele saiu, põe no Milton Neves no terceiro tempo, põe no Milton Neves, põe na Jovem Pan. O Dan Stuba, que pô, uma lenda, um dos maiores atores da história desse país. E eu cheguei em Mozambique, Pelé me viu, Pelé me viu, Pelé me viu. Foi a maior emoção da minha vida. Eu contei isso no jantar outro dia no Barbacoa pro filho dele, o Edson Chube do Nascimento. E depois mandei a gravação do dia que o Pelé me viu. Agora eu tenho vídeo aqui também contando, porque esses caras mudaram a minha vida. Gilmar Lima, Mauridó, Musito Calvé, Dormal Vergal, Coutinho, Pelé e Pepe. Eu nunca vou esquecer desses caras. Eles me tiraram do buraco, porque eu queria trabalhar na Petrobras, no Banco do Brasil, ser dentista. Tomei pau em tudo, graças a Deus, porque pintou um negócio chamado microfone na minha vida. Obrigado, Pelé. Obrigado por não me ter visto, mas eu te vi.